Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Jonas. Quero registrar aqui um comentário que vai ser importante para nossas aulas. Tem alguns alunos aí que estarão assistindo porque nós estamos estudando questões sobre ética. Gostaria de separar a ética de moral aqui e usar com alguns exemplos. Um texto de um alemão chamado Immanuel Kant e também alguns comportamentos dos brasileiros que são evidentes no dia a dia, mais especificamente o futebol, para a gente entender o que é ética ou a falta dela. Então, partindo do princípio de que ética é uma área da filosofia, que é o estudo das formas corretas de comportamento, e já diferenciando aqui de moral, porque moral tem relação com prática, tem relação com cultura, com sociedade, nós temos que entender aqui alguns princípios universais da filosofia para entender o que é a ética. E aí nós usaremos o texto Kant como exemplo. E nós podemos observar em alguns países latinos uma característica bem interessante, então não só no Brasil, mas também nos argentinos, paraguaios, uruguaios, nos portugueses, nos espanhóis, até mesmo nos franceses. Qual é o comportamento? A malandragem no futebol. É comum a gente ver jogadores, vou pegar aqui então jogadores brasileiros como exemplo, cavando pênalti, cavando falta, sendo desonestos dentro do campo. Isso é muito ruim, é muito triste. Por quê? Porque quantos brasileirinhos, quantas crianças estão assistindo o futebol e vendo essa malandragem, né? E eles têm isso como estética, como critério para o que é belo. Então, se você vê um Neymar cavando pênalti, se a criança vê o Neymar cavando pênalti, ele vai entender que isso é bonito, que isso é certo. Ainda mais se o comentarista, se quem está narrando o jogo elogiar essa atitude, se o pai elogiar na frente dele essa atitude, vai ser ainda pior. Então não adianta o professor ficar dando aula de ética um ano inteiro falando o que é se comportar corretamente, se uma partida de futebol pode ser determinante na formação dele. Ele vai repetir isso quando ele for jogar futebol. Ele vai repetir isso na sala de aula. Ele vai repetir isso na rua. Então a ética tem relação com o comportamento, também com critérios e com exemplos. Eu diria assim que os pais precisam ser bons exemplos. Pode ter certeza, se o pai estiver assistindo o jogo lá na frente da criança, xingando o juiz, é isso que a criança vai reproduzir depois. Mas não vai reproduzir só no futebol, vai reproduzir também na vida dele. Isso vai ter respaldo em toda a sociedade. Nós seremos prejudicados dessa maneira. A gente fala tanto dos políticos que são corruptos, mas não poderia ser diferente em um país miserável intelectualmente. Um país de pessoas que não sabem agir corretamente. Ou até sabem, mas não agem. Um Neymar da vida nunca vai saber o que é isso. O Neymar da vida nunca vai saber como é triste um representante do nosso país ser tão mal falado. Lá fora eles têm essa visão de nós, né? Do malandro, do irresponsável, que cava uma falta. E não é que ele não jogue bem futebol, ele joga super bem. Mas ele não tem a capacidade de fazer aquilo que é correto dentro do campo. E infelizmente a nossa imagem é determinada pelo futebol, que é a paixão dos brasileiros. Tem então um pensador chamado Immanuel Kant, que escreveu um texto de 6, 7 páginas. Convido a todos a procurar na internet, tem PDF fácil de ler, intitulado O que é o esclarecimento, ou o que é o iluminismo, ou o que é o entendimento. Nessas três termos aqui vamos entender como a capacidade, aqui na definição do Immanuel Kant, a capacidade do homem de sair do seu estado de minoridade da qual ele mesmo é culpado. Ou seja, minoridade com uma incapacidade de você tomar decisões corretas. Maioridade intelectual seria a capacidade que você tem de fazer aquilo que é correto sem a ajuda de outra pessoa. Porque todos nós temos o quê? Nós temos o esclarecimento, que é a capacidade racional de pensar e tomar decisões baseadas em critérios racionais. Então, assim como 2 mais 2 igual a 4, o Kant diz assim, todos nós temos que entender o que é o certo e o que é errado de se comportar. E aquilo que eu fizer, aquilo que você fizer, o japonês também vai fazer, o africano também vai fazer, o alemão também vai fazer. Então, o que é o agir corretamente? É fazer aquilo que todos deveriam fazer. E o brasileiro tem uma grande dificuldade em fazer isso. Repito, aqui no futebol, isso aqui na rua, na frente da sua casa, as pessoas são capazes de cuidar da frente de suas casas, né? Isso a gente vai ver na política, é muito evidente a corrupção no Brasil. E não poderia ser diferente, porque nas eleições, quantas pessoas que se corrompem, que fazem aquilo que não devem fazer? Enfim, isso está espalhado na nossa sociedade e que nós precisamos estudar, pensar mais para a gente sair dessa condição. E o Kant diz assim, 2 coisas nos impedem de fazer aquilo que deve ser feito. É a preguiça, em primeiro lugar. Preguiça por quê? É preguiça de estudar, é preguiça de pensar, é preguiça de tomar decisões. E é covardia. Covardia porque nós temos medo, muitas vezes, de assumir as consequências daquilo que nós fazemos. É muito comum do brasileiro ficar colocando a culpa nos outros. A culpa nunca é do Brasil, né? A culpa nunca é do brasileiro. Veja a Alemanha, foi destruída 2 vezes no século passado. E eles reconstruíram o país, hoje eles são referência. Né? O que? 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial,
os caras são referência na União Europeia, porque eles tiveram coragem, mulheres e crianças, porque a maioria dos homens estavam mortos, tiveram coragem de fazer aquilo que deve ser feito. E o Brasil, diz que o Brasil é um país jovem, né, velho e preguiçoso, tem 500 anos, isso aqui nunca vai mudar enquanto as pessoas não tiverem capacidade de fazer aquilo que deve ser feito. Então, ética é o agir correto, baseado em princípios universais. Moral tem relação com a prática local, com a cultura. E eu convido a todos aí a analisar as partidas de futebol, né, e sentir um pouco de vergonha, porque quando a gente sente vergonha nós estamos rejeitando aquilo que nós estamos vendo. E também ler o texto Kant, o que é o esclarecimento, um belíssimo texto, 6 ou 7 páginas, fácil de ler. Tá bem? Um abraço a todos, obrigado por terem assistido e até a próxima.